Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te adoramos, bendizemos o Senhor pela tua bondade, tua misericórdia para conosco. Te agradecemos, ó Deus, porque nós podemos confiar em Ti, colocar diante do Senhor, ó Pai, as nossas petições, os motivos de oração, ó Deus, e confiar que o Senhor estará ouvindo, ó Pai, as nossas orações, estará atento, ó Deus, ao clamor do Teu povo, e atenderá, ó Pai, conforme a Tua santa e soberana vontade. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado essa certeza nos nossos corações, nossas vidas, e nós temos, ó Deus, testemunhado do cuidado, da bênção do Senhor sobre nós. Pedimos que o Senhor continue derramando sobre o Teu povo a Tua graça, abençoando a cada um que está aqui, ó Deus, abençoando aqueles, ó Deus, que estão também acompanhando pela internet. Que o Senhor, ó Deus, possa abençoar cada família, cada lar, sustentar, dando, ó Pai, o sustento material, o sustento espiritual e fortalecendo a fé de cada um. Que o Senhor nos ajude quando vamos agora estudar mais uma vez a Tua palavra, que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração e que essa palavra, ó Deus, permaneça nas nossas mentes, nos nossos corações, para que, ó Deus, possamos glorificar o Teu santo nome. Nós oramos, nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, nós vamos retomar o nosso estudo sobre o livro de Provérbios e nós vamos fazer uma outra leitura aqui, dessa feita em Provérbios capítulo 7. Nós lemos o capítulo 6, de 20 a 24, agora nós vamos ler no capítulo 7, os versos de 1 a 5. Todos juntos nós vamos ler esses 5 versículos da palavra de Deus. Provérbios 7, de 1 a 5. Leiamos. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Amém. Que Deus possa abençoar a sua palavra nos nossos corações. Irmãos, nós estamos estudando no livro do Provérbios, com o tema Sabedoria para Viver. Nós estudamos no estudo anterior, o capítulo 6 até o verso 19. E como eu falei com os irmãos, nós iríamos fazer diferente nesse estudo. Iríamos estudar o restante do capítulo 6, de 20 a 35, e depois todo o capítulo 7, do verso 1 ao 27. Porque esse trecho, tanto do final do capítulo 6, quanto todo o capítulo 7, ele vai falar de um tema. Ele vai falar da advertência contra a mulher adúltera. Então, tanto o capítulo 6, o final, quanto todo o capítulo 7 fala desse assunto. Nós já vimos lá no capítulo 5 de Provérbios, algumas advertências que o sábio ele faz com relação à mulher adúltera. E naquela oportunidade, nós dissemos que a mulher adúltera, retratada aqui em Provérbios, ela está ligada à infidelidade. E não somente a infidelidade na questão matrimonial, mas também a infidelidade como um todo, ou seja, a quebra da aliança com Deus, a quebra do compromisso com o Senhor em várias áreas, não apenas na área do casamento. Nesse capítulo aqui, ou nesses capítulos, no final do capítulo 6 e todo o capítulo 7, a mulher adúltera ela vai representar a sedução do pecado. Ela vai representar a sedução
do pecado, do desviar do caminho do Senhor, de fazer aquilo que a lei de Deus ela proíbe. Então, nós temos que sempre associar no livro de Provérbios, a figura do pai que está exortando, ensinando o seu filho, está advertindo, está instruindo o seu filho. Como eu falei em estudos anteriores, é como se o pai tivesse deixado instruções escritas, como Salomão deixou, para que os seus filhos pudessem se basear nessas instruções. É como um pai que, antes de morrer, ele se dirige ao seu filho e chama a atenção do seu filho, dando a ele princípios, orientações, ensinamentos em relação à vida. Aquele pai que é experiente, que passou por diversas situações, que conhece a Deus, que conhece a lei. Então ele chama o seu filho e começa então a falar algumas coisas para o seu filho, advertindo ele. E ele muitas vezes usa situações que provavelmente, ou quase com certeza, o seu filho ele iria enfrentar. Situações às vezes bem particulares. Por isso que nós encontramos aqui em Provérbios essa questão da preocupação que Salomão tinha com relação à questão da mulher adúltera, com relação à infidelidade conjugal. Então, para ele, isso é algo que seria uma tentação na vida daquele filho, e ele deveria ficar de olhos abertos, porque aquilo poderia acabar sendo destrutivo na sua vida. Então, o sábio é que ele parte de uma situação específica, de um possível envolvimento em um adultério, para falar sobre o pecado como algo que seduz e destrói. Então, quando nós nos deparamos com esse texto, irmãos, nós não podemos apenas particularizar. Não, isso aqui é uma questão para eu falar para casais, para falar para jovens que estão pensando em se casar, para noivos, ou algo que diz respeito mais à questão como se portar na vida sexual, ou seja, coisas particulares. É claro que serve para tudo isso, mas serve também para falar de um aspecto mais geral, que é a questão do pecado. Que é claro, o adultério, o envolvimento sexual indevido é um pecado diante de Deus, condenado pela lei do Senhor, mas também, aqui nós estamos falando da essência, né, do pecado. Por quê? O homem, ele peca porque ele é pecador, ele nasceu em pecado, como o salmista Davi, ele fala no Salmo 51. E o pecado, a essência do pecado é o quê? Egoísmo. Peca-se por quê? Porque quer se seguir a própria vontade, os próprios desejos, aquilo que satisfaz a nossa carne, o nosso homem caído, nosso velho homem, a natureza pecaminosa. Então o pecado, em suma, ele é algo primeiramente agradável. Ele é algo que agrada. Até mesmo, né, quando vamos pensar aí, uma pessoa ela comete o assassinato, aquilo no primeiro momento vai agradar ela. É claro que depois aquilo vai ser extremamente desagradável, mas no primeiro momento vai satisfazer o anseio, o desejo dela. Então a essência do pecado agrada o ser humano. Por quê? Porque é o egoísmo, porque é aquilo que o homem quer. E o ser humano, na sua natureza caída, nós, como seres humanos que pecaram contra Deus, a maior, vamos dizer, luta que se tem é submeter a vontade nossa com a vontade de Deus. É o que nós falamos no domingo passado, falando sobre a questão da vontade do Senhor. Porque, naturalmente, o homem não quer isso. O homem quer fazer o que ele entende que satisfaz, aquilo que ele gosta, aquilo que ele quer. Então, isso para ele, para o homem que não conhece a Deus, é algo que ele não consegue fazer. Nós só conseguimos fazer isso pela intervenção do Espírito Santo do Senhor. Mas aqui, Salomão ele está ensinando que, falando sobre esse caso, sobre a advertência contra a mulher adúltera, que o pecado ele é sedutor, ele atrai, ele se mostra prazeroso, ele é atraente, ele é satisfatório. Contudo, ele ensina que isso é um engano. Por quê? Porque o pecado ele leva
a ruína, ele leva o sofrimento e a morte. E ele fala disso também, mencionando aqui, aplicando esse caso desse adultério, ou possível adultério, essa mulher adúltera, né, que se apresenta aqui, como nós vamos ver. Então o sábio, ele orienta o seu jovem filho com instruções preciosas, né, para fugir desse caminho da sedução, que são princípios também que nós podemos seguir na nossa vida. E a primeira dessas lições, irmãos, é que Salomão aqui está ensinando, nesse trecho que vai do capítulo 6, verso 20, até o capítulo 7, verso 27, todo o capítulo, que a sabedoria é a arma contra a sedução do pecado. A sabedoria é a arma contra a sedução do pecado. Então a gente vai ver aqui alguns desses ensinamentos. Então a sabedoria, ela é a arma que nós utilizamos contra o pecado que seduz, as tentações que vêm para tentar nos afastar de Deus ou desonrar o nome do Senhor. Então aqui nós vemos que a sabedoria, ela existe primeiramente na educação na própria família. Por isso que o texto fala, né, no verso 20 do capítulo 6, é um apelo paternal: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Então aquilo que você aprendeu com seu pai e sua mãe, pessoas tementes a Deus, que te ensinaram a palavra, você tem que guardar como sabedoria. E no capítulo 7, no verso 1, o mesmo apelo é feito: filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. E aqui, o sábio, ele está fazendo exatamente aquilo que Deuteronômio 6, 6 e 7 pede, que é inculcar nos filhos a lei do Senhor, é falar com eles, é ensiná-los. Então a sabedoria, essa sabedoria aqui, ela precisa ser ensinada. Por isso que é importante investir nos filhos, falar com eles, trazê-los à igreja para conhecer a palavra, ensiná-los em casa, enfim, inculcar neles essa sabedoria. E essa sabedoria, ela precisa estar presente no coração. O verso 21 do capítulo 6 diz: ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. No capítulo 7, no verso de número 1, fala, né, na parte B: e conserva dentro de ti os meus mandamentos, ou seja, dentro da sua alma, dentro do seu coração. O verso 3 e 4 diz assim: ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria: tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente. Então a sabedoria precisa estar presente no coração. O coração, que é o centro da vontade, de onde se originam as ações. É por isso que ele fala aqui dos dedos. Porque falando aí das mãos que agem. Então, o próprio Senhor Jesus falou, né, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ou seja, aquilo que tem dentro do nosso coração vai refletir nas nossas atitudes, naquilo que nós fazemos. E ele enfatiza que é preciso ter um relacionamento com a sabedoria. Ou seja, é necessário fazer, como ele diz aqui no verso 4, chamar a sabedoria de irmã, o entendimento chamar de parente, ou seja, coisas que estão bem próximas, que são valorizadas, que são queridas, que são amadas. Várias vezes a gente vai ver o sábio falando para amar a sabedoria. Então a sabedoria, ela precisa ser algo que está nos nossos corações, para enfrentarmos as armas da sedução do pecado. Por isso que em Provérbios 4, 23, também ele diz que nós devemos guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então a sabedoria, irmãos, ela precisa estar internalizada nos nossos corações, na nossa alma, para que possamos então externá-la nas nossas ações, nas nossas reações e nas nossas decisões também. Essa sabedoria também, que é a arma contra a sedução do pecado, ela precisa estar presente em todas as situações da vida. Veja aí o verso 22 do capítulo 6, ele diz assim: quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Ou seja, algo que é
diariamente, continuamente. E no verso 2 do capítulo 7, ele diz: guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina dos teus olhos. Ou seja, como algo bem próximo, como algo sempre presente. Para que nós possamos nos mover, viver e existir, nós precisamos da visão, não é isso? E precisamos guardar, proteger a nossa visão também. Então, o que ele está dizendo é que todas as situações da vida precisam ter a participação, ou precisam ter as evidências da sabedoria. Nós precisamos ser sábios. Em tudo aquilo que nós fazemos, aonde nós vamos, nós precisamos de usar a sabedoria. A sabedoria não é guardada para a igreja. A sabedoria não é guardada para um determinado lugar ou determinada situação. Mas a sabedoria tem que ser usada no trabalho, tem que ser usada na conversação com um amigo, nas coisas informais, tudo isso. Nós não podemos desassociar uma coisa da outra. Aqui eu sou crente e tal, né? Eu falo de forma comedida, mas onde eu trabalho, onde eu vou, aí eu faço o que todo mundo faz. Não, está errado. A sabedoria, ela nos acompanha. Nós não podemos desassociar a sabedoria, porque senão a gente vai ter graves prejuízos. Quando a gente precisar dela, nós não vamos muitas vezes encontrá-la. A sabedoria é mandamento, instrução e disciplina, é o que diz o verso 23 do capítulo 6, quando ele diz: porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Ou seja, a sabedoria, meus irmãos, ela orienta, ela afasta das trevas, do pecado, ela corrige e ela dá vida. Devemos lembrar as palavras de Paulo a Timóteo, lá em 2 Timóteo 3,16, quando ele fala da Escritura, que é a sabedoria de Deus. E ele diz que a Escritura, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, sabedoria é algo muito precioso e é algo muito prático, porque é mandamento. Ou seja, o que Deus quer de nós? Está na sua palavra, está na sabedoria divina. Aonde nós devemos andar? O que nós devemos fazer? A sabedoria de Deus nos instrui, nos orienta. Quando precisamos ser corrigidos, a palavra de Deus vai nos corrigir. E nós não devemos, de forma nenhuma, deixar as correções de Deus de lado. Devemos aceitar as correções de Deus na nossa vida, às vezes por mais duras que elas sejam. A sabedoria também é essa sabedoria que é uma arma contra a sedução do pecado, é uma sabedoria com propósito. O verso 24 diz assim: para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. E no capítulo 2, aliás, no capítulo 7, o verso 2, fala: guarda os mandamentos e vive. E no verso 5, ele diz: para te guardarem da mulher alheia, da estranha, que lisonjeia com palavras. Veja bem, antes dele falar sobre o perigo da mulher adúltera para esse filho, ou para os filhos, ele, no capítulo 6, ele exalta a sabedoria. Então ele fala assim: meu filho, como se ele estivesse dizendo, eu vou falar com você sobre um grande perigo, mas saiba de uma coisa, antes de eu falar com você, o antídoto para isso é a sabedoria. Como que você vai enfrentar isso? Seja sábio. A mesma coisa ele faz no capítulo 7. Até o verso 5, ele vai exaltando a sabedoria, falando da utilidade e do propósito da sabedoria, para depois ele falar então do perigo que é a sedução do pecado, na figura da mulher adúltera. Então a sabedoria, ela tem um propósito. A sabedoria de Deus não é para nos tornar mais pessoas informadas, mas é nos tornar pessoas mais sábias, para a gente praticar aquilo que Deus quer nas nossas vidas, aquilo que glorifica o seu nome. Então, o antídoto para combater o pecado e se precaver da sedução, né, desse pecado, é buscar e praticar a sabedoria que vem de Deus. O que o sábio está dizendo para os seus filhos é isso: olha, busca sabedoria, porque isso vai ser a solução para você enfrentar esse mundo pecaminoso. Mas a segunda lição que nós aprendemos aqui, irmãos, é que a sedução do pecado tem suas armadilhas.
tem suas armadilhas. Então, a sedução do pecado, ela vai triunfar quando o coração está comprometido. Verso 24 e 25 do capítulo 6, ele diz assim: não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. O verso 24 fala: para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Então, a sedução do pecado, ela vai no cerne da vida de alguém, porque ela procura cativar o coração. E é por isso que ele alerta: olha, não cobice no teu coração, ou seja, não deseje no seu coração a formosura dessa mulher adúltera. Essa sedução, então, ela tem várias armadilhas que cativam esse coração que está inclinado ao pecado. Primeiro, a atração àquilo que é proibido. O verso 7, o capítulo 7, o verso 6 a 9, diz assim: porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens, um que era carecente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da sua casa, à tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Veja bem, nós temos aqui alguém que é extremamente perigoso. Essa mulher vil, essa mulher adúltera, e alguém que não tem sabedoria, que é chamado aqui de alguém simples, que na tradução da palavra é alguém que é ingênuo, alguém que não tem sabedoria, jovem ainda, que carece de juízo. E está numa situação de perigo, porque aqui ele vai descrevendo alguém que está à toa, ocioso, andando de um lado para o outro, e aí de repente vê aquela oportunidade, porque é seduzido por ela, e aí então, o que ele faz? Ele tem que fazer isso à noite, porque isso é algo que ele sabe que não está certo, é algo que é condenável. Então, a sedução do pecado muitas vezes vai para aquilo que é proibido. E a inclinação do homem natural, meus irmãos, a inclinação, né, que nos tenta é fazer aquilo que muitas vezes não é correto, mas que vai acabar dando algum tipo de prazer. É isso que esse jovem, é isso que essa mulher viu, estavam procurando aqui. Mas é uma armadilha. A outra armadilha é a receptividade que o pecado ele tem. O verso 10 do capítulo 7 fala: eis que a mulher lhe sai ao encontro com veste de prostituta e astuta de coração. E no verso 15 diz assim: por isso aí é o depoimento da própria mulher, saí ao teu encontro e buscar-te e te achei. Então o pecado ele é receptível ao pecador, para deixar esse pecador mais confortável ao erro. A beleza e a astúcia, como é o caso dessa mulher, são atrativos, mas é mais uma armadilha. Ou seja, alguém já disse que muitas vezes as pessoas pintam em Satanás como aquele ser feioso, terrível, né? Mas não é dessa maneira. Isso seria uma incoerência da parte dele. Como que ele quer seduzir, como que ele quer atrair, ele vai se apresentar, se ele pudesse se apresentar dessa maneira, poderíamos dizer assim, porque ele é espírito, com uma figura tão feia. Muito pelo contrário, ele é receptivo, ele procura, através do pecado, tentar com coisas que sejam atraentes. Também com a disponibilidade para isso. Verso 11 e 12 ele diz: é apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa, ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Então essa mulher adúltera aqui, a intenção dela era isso. Ela ficava ali, parece que não tinha nada para fazer, uma hora nas praças e tudo. Ou seja, por que ela fazia isso? Estava à caça de alguém, como o texto aqui ele fala. O pecado ele é amplamente acessível, como uma mulher adúltera que se mostra para atrair o incauto. Aí a figura deste mundo. O mundo, meus irmãos, está cheio de tentações por todos os lados, em todos os lugares, em todos os instantes. Então há disponibilidade para o pecado, está aí, está cheio.
Outra armadilha é a libertinagem. Verso 13 diz assim: aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe disse. Então aqui nós vemos que a mulher adúltera, ela seduz com intimidade. Ela toma aqui uma liberdade que na realidade é libertinagem. Por quê? Porque o pecado é licencioso. Ou seja, ele apresenta uma falsa liberdade, uma falsa intimidade, mas no fundo isso é uma armadilha. Outra também é a hipocrisia. Veja o verso 14. Ela diz assim: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos. Aqui é uma hipocrisia, porque a intenção que ela tinha para o adultério, para desencaminhar alguém, para pegar uma vítima, contradiz com esse espírito religioso, entre aspas, que ela tem. Ou seja, ela procurava manter uma aparência de piedade, mas é um engano. É mais um engano, é mais uma armadilha. Outra armadilha também é o ambiente sedutor, que é descrito aí no verso 16 e 17. Ela diz assim: já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Aqui ela está descrevendo o lugar aonde ia atrair aquele jovem para o cometimento daquele adultério. Ou seja, aqui ela coloca todo um ambiente sedutor, um cenário que faria com que a vítima daquilo ali iria se esquecer de onde estava. Era um cenário paradisíaco, né, para consumar o seu propósito. Então, meus irmãos, nós temos que aprender que muitas vezes ambientes também, lugares e situações, são mais tentadores do que outros. É por isso que a gente precisa ter cuidado. É por isso que sempre devemos ter cuidado nos ambientes. Muitas vezes são lugares que a gente precisa estar por motivos, circunstâncias. É melhor não estar, mas se estivermos, nós temos que ter muito, mas muito cuidado e sabedoria. Nesse caso aqui, ele não precisava estar ali, ele poderia fugir. Outra armadilha é o prazer. O verso 18 ele diz: vem, esse é o convite dela. Embriaguemo-nos com as delícias do amor, até pela manhã gozemos amores. Então, o pecado, ele vai convidar não para algo que vai ser doloroso num primeiro momento, mas para um deleite imediato, para uma satisfação imediata, às vezes uma satisfação de desregramento, sem limites. Tito 3:3, o apóstolo Paulo, ele escrevendo ali a Tito, ele fala: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Né? Então, o prazer, o pecado, ele chama pelo prazer. E nós sabemos que a maior parte da humanidade vive esse pensamento hedonista, viver para o prazer. É outra armadilha. A outra é a mentira e o engano. Veja aí o verso 19 e 20. Olha o que ela continua dizendo: porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe, levou consigo um saquitel de dinheiro, só por volta da lua cheia ele tornará para casa. A sedução do pecado, irmãos, vem com mentira e engano, porque para obter o que aquela mulher adúltera queria, ela engana o seu próprio marido. E aquele que a acompanha nessa aventura é cúmplice. Mas tudo aquilo é mentira, é engano, é um convite para mentir. E o pecado, ele é enganoso. Hebreus 3:13 fala lá do engano do pecado. Diz assim: nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então o pecado, a sedução do pecado sempre vai ser algo enganoso, algo mentiroso. Mas também outra armadilha é o encanto. Verso 21 diz assim: seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. Que dá a entender que aquela mulher, ela iria comprometer a vida daquele jovem com as suas palavras, com seus elogios falsos, mentirosos. Ou seja, nós podemos saber que a sedução do pecado tem argumentos que muitas vezes podem quebrar as verdadeiras convicções da sabedoria. É uma luta, meus irmãos, pela mente, pelo coração. Os argumentos são muito bons,
para se pecar contra Deus, para buscar o prazer sem limites, para fazer aquilo que é errado. Diante disso, nós vivemos em provas e tentações constantes, né? O mundo, o pecado e o diabo sempre estão armando contra os crentes, contra o cristão. E aí a gente precisa ser cuidadoso e saber onde estão as armadilhas para evitá-las. E é isso que esse pai estava chamando a atenção aqui do seu filho. Evite as armadilhas dessa mulher vil, evite as armadilhas da sedução do pecado. Para encerrar, meus irmãos, a outra lição que esse pai ensina é que a sedução do pecado ele leva à ruína. A ruína que traz sofrimento. Veja aí os versos 6, o capítulo 6, a partir do verso 26. O alvo é a ruína de uma vida. O verso 26 diz assim, do capítulo 6. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Ou seja, aqui ele faz uma diferença entre a prostituta e a mulher vil, essa mulher adúltera. Porque a prostituta, ela de forma indigna obtém o sustento da prática abominável da prostituição. Mas a mulher adúltera, ela é pior, porque ela não precisa disso. Ela trai o seu cônjuge, o seu marido, por prazer, com a intenção de destruir vidas. Então, o alvo do pecado é a destruição, é a ruína, é trazer sofrimento, é a caça da vida, como essa mulher aqui estava fazendo. Outra ruína que traz sofrimento é o castigo que vem. Verso 27 a 29, diz ele: tomará alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas sem que se queime os seus pés? Assim será com que se chegar à mulher do seu próximo, não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Aqui, esses versos se cumpre, né, aquele ditado que diz assim: quem brinca com fogo acaba se queimando. Então, é o que ele está dizendo aqui. Não brinque com fogo, porque senão vai acabar se queimando e o prejuízo será enorme. Porque o castigo, né, que o castigo do adultério é tão certo como o fogo que queima e fere. Hebreus 13, 4, a palavra de Deus diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, meus irmãos, o castigo é o que é afirmado aqui, ele vem, e ele traz dor e sofrimento. Traz também prejuízo, veja o verso 30 e 31 do capítulo 6. Não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome? Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os bens de sua casa. O adultério é um roubo, porque quebra, né, a lei de Deus, cai numa lei, cai num item, cai nos demais, ou seja, rompe a essência da lei de Deus. E aí ele fala então da restituição. Assim como o ladrão, quando é pego, segundo a lei de Moisés, ele teria que restituir, assim também, né, haveria essa restituição, porque seria julgado, seria condenado, seria algo passível de uma penalidade. E iria acarretar prejuízos morais, espirituais e materiais. Então a gente às vezes vê hoje no mundo, por causa especificamente dessa questão do adultério que acontece, quantos casos em que a pessoa perde, né, a sua dignidade moral, quando a pessoa muitas vezes até mesmo perde os seus bens, porque acaba que isso, né, vai parar na justiça, aí tem uma série de problemas, série de dificuldades, enfim, traz somente prejuízo e ruína o pecado. Também é descrito aqui como loucura, verso 32, o que adultera com a mulher está fora de si, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Meus irmãos, um dos opostos da sabedoria é a loucura. E loucura é desprezar de forma intencional o que é correto e justo.
Então, o adultério que é cometido por alguém que se entrega à loucura e não tem receio de causar dano a si mesmo e a outro, então é chamado de louco aquele que se envereda por esse caminho. Também é vergonhoso, verso 33, achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. O pecado ele vai conduzir muitas vezes à exposição pública, por isso que ele fala de açoites, que era uma espécie de castigo, né, pública para servir de exemplo. A desonra, que é a infâmia, e a mácula, ou seja, a mancha moral, que é, no caso, o opróbrio, também fazem parte dessa ruína daquele que se entrega ao pecado sem arrependimento. Consequências destrutivas também, versos 34 e 35, porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Então, o pecado, muitas vezes, ele vai ter consequências muito destrutivas. No caso aqui, de forma específica, é a vingança do marido. E dentro dessa particularidade, quantos crimes passionais nós vemos nos dias atuais, né, por causa disso? É uma das consequências. É só um exemplo, né, muitas vezes, da ruína e da destruição que vem quando a pessoa se entrega ao pecado sem o arrependimento necessário. E por último, é uma ruína que leva à morte. O verso 22 do capítulo 7 diz assim: e ele num instante a segue como o boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravessa o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Muitas vezes esse perigo de morte ele é imperceptível. O pecado, meus irmãos, muitas vezes ele é silencioso na sua ação mortal. E muitos estão indo para o caminho de morte física, eterna, espiritual, não estão conscientes disso. É assim como um boi vai para o matadouro, achando que de repente vai para qualquer outro lugar, mas vai encontrar a morte. Assim é como um cervo que corre em direção, achando que está na plena liberdade, mas vai encontrar uma rede. Assim é uma ave que se apressa, muitas vezes voando livremente, mas está indo a caminho do laço, caminho da prisão. Então, muitas vezes não há essa consciência. É aquilo que é falado anteriormente. Às vezes a pessoa ela vai brincando, como esse jovem aqui, né, foi advertido para não fazer isso, para que ele não tenha ruína na sua vida. Agora, essa morte, ela é evitável. A partir do verso 24, o sábio ele diz que a morte que o pecado traz pode ser evitado. Pelo quê? Pela sabedoria divina, se a sabedoria divina for assimilada. O verso 24 diz: agora, pois, filho, dá-me ouvidos e sê atento às palavras da minha boca. Então, o que o pai está dizendo: meu filho, você não quer ter esse destino, não é verdade? Você não quer isso para você. Então, olha só, presta atenção no que eu estou te falando. Ouça o que eu estou dizendo. Tenha atenção absoluta nas minhas palavras. Atende às minhas palavras. Assimile as minhas palavras. Também, essa morte é evitável por um coração e o curso da vida que não se desviam para atender à sedução do pecado. O verso 25 diz: não se desvie o teu coração para os caminhos dela e não andes perdido nas suas veredas. O que aquele pai está dizendo? Olha, não vá pelo caminho. Se ela está indo para cá, faça o caminho oposto. Vá para o outro lado. Não se desvie, não acompanhe, não a siga. Então, aqui, tanto ele fala do coração, né? Ele diz: não se desvie o teu coração e também o curso da sua vida. E a advertência, essa morte é evitável quando se atende à advertência da sabedoria, se ela for entendida e praticada. Verso 26 e 27. Porque a muitos feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Esse pai encerra a instrução dizendo o seguinte: olha, meu filho, o que estou dizendo é muito sério, é muito grave, porque muitos já trilharam esse caminho e acabaram destruídos, mortos, arruinados. A casa
dessa mulher vil, adúltera, essa residência da sedução do pecado é o caminho que dá na sepultura e desce para as câmaras da morte. Então, esse fechamento ele está advertindo. Ouça, coloque atenção, não brinque com isso. Meus irmãos, o pecado, a gente sabe que ele não compensa em tempo nenhum. No final, ele vai conduzir à ruína, vai gerar a morte, o sofrimento e a dor. Então, esse texto, mais uma vez, nos adverte, não somente nesse aspecto, né, relacionado à questão conjugal, questão da fidelidade nessa área, mas em todas as áreas da nossa vida. O que nos ensina aqui o livro de Provérbios é que a luta contra o pecado deve ser constante. Devemos viver uma vida de sabedoria. E a sabedoria, meus irmãos, ela vai preconizar sempre fugir daquilo que é errado, atender aquilo que é bom, ter uma vida de arrependimento, ter uma vida em que você pode, e ele deixa aqui claro que esse caminho ele é retornável, sim, quando se atende às palavras de sabedoria. Não é algo que, como diz assim, é inflexível, né? Que é destinado. Pode haver, sim, a restauração quando se dá ouvidos à sabedoria, à humildade, às advertências daquele Pai, que aqui faz a figura, né, do próprio Deus, do próprio Espírito Santo de Deus que nos ensina. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus abençoe. No próximo estudo nós vamos estudar aí o capítulo 8, e que os irmãos, né, possam dar uma lida aí também nesse texto, que fala muito, né, sobre a questão da sabedoria, o que nós temos aprendido aqui em Provérbios, que é sabedoria para viver. E quanto nós precisamos, né, de sabedoria para a vida, porque a cada dia que nós vivemos é um teste para que nós possamos fazer a vontade do Senhor e glorificar o nome do nosso Deus. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé, nós vamos orar mais uma vez, encerrando assim o nosso estudo nesta noite. Deus de graça, Deus de bondade, nós te agradecemos que a tua palavra, ó Deus, ela nos adverte. Nos adverte, ó Deus, contra os caminhos perigosos do pecado, da sedução que o pecado ele tem sobre, ó Deus, a vida daqueles que estão ainda aqui neste mundo, influenciados pelo pecado. E nós sabemos, ó Deus, que dia a dia temos que lutar contra as nossas tendências pecaminosas. Mas, ó Pai, nós não lutamos sozinhos, nós temos o Espírito Santo, nós temos a ajuda do Senhor, nós temos, ó Deus, a misericórdia de Cristo, e nós temos também a sabedoria que vem do alto, para nos advertir, nos repreender, nos corrigir, nos orientar, ó Deus, e nós te agradecemos, porque isso mostra a bondade e a misericórdia do Senhor para conosco. Continue nos abençoando, abençoando os teus servos que aqui estão. Continua santificando as nossas vidas, para que possamos, ó Deus, fazer aquilo que exalta o nome do Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus, porque precisamos, porque necessitamos para vencer o pecado nas nossas vidas. Leva-nos em paz, guarda-nos, ó Deus, livra-nos de todo mal, todo perigo. É a oração que fazemos em o nome de Jesus. Amém e amém.